Bom dia a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos para o debate de conjuntura, primeiro desse semestre do ano de 2018, onde nós vamos tratar então sobre o Brexit e o futuro da União Europeia. Nós convidamos então um time de especialistas para refletir um pouco sobre os desdobramentos recentes envolvendo a negociação do Reino Unido no que diz respeito à saída do bloco regional da União Europeia. Como é sabido por parte de vocês, no dia 23 de junho de 2016 houve um referendo onde 30 milhões de eleitores compareceram à consulta popular manifestando o desejo de retirar-se da União Europeia. No dia 29 de março de 2017, alguns meses depois, o Reino Unido invoca o artigo 50 do Tratado da União Europeia, que de alguma forma indica esse desejo do Reino Unido de retirar-se do bloco regional, indicando então que eles deveriam notificar o Conselho Europeu e a partir de então negociar a retirada do Reino Unido do bloco regional. De modo que nesse artigo 50 é previsto então um período de 2 anos para que essas negociações então elas aconteçam, de modo então que o Estado em questão possa se retirar efetivamente do bloco. No dia 19 de junho, alguns meses depois de invocar então esse artigo 50, tem início as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, onde alguns pontos sensíveis começam a aparecer e até os dias de hoje, de alguma forma, estão gerando alguns impasses. Esses pontos são, em primeiro lugar, o direito de cidadania dos britânicos que moram fora do Reino Unido, que moram em alguns Estados membros da União Europeia. De igual modo, uma outra questão importante que vem se apresentando como um relativo impasse nas negociações diz respeito aos direitos dos europeus que residem no Reino Unido. Uma outra questão também importante diz respeito à conta do divórcio, ou seja, a quantidade de dinheiro que se coloca em relação ao que o governo britânico deve pagar ao bloco regional europeu. E por fim, uma outra questão sensível que também vai ser abordada aqui, inclusive, na mesa, diz respeito à fronteira com a Irlanda do Norte, e toda a questão comercial e econômica resultante dessa eventual saída, que já é dada como certa por parte do Reino Unido do bloco regional. Em dezembro de 2018 chegou-se a um consenso no que diz respeito a alguns avanços nessa primeira fase de negociações, nesse primeiro período que começa no dia 19 de junho de 2017. Em dezembro então de 2018, o governo britânico de alguma forma indica que vai flexibilizar algumas questões relacionadas à fronteira com a Irlanda, que a questão da proteção dos direitos de cidadania seriam mantidos, que diz respeito a questões trabalhistas, sociais e de saúde. E, de acordo com algumas fontes do governo, afirma-se que chegou-se a um consenso em torno de 35 a 39 bilhões de libras, que seria o que o governo britânico deveria pagar então à União Europeia. A gente sabe que esses pontos, essas questões têm gerado uma série de divergências, de embates entre algumas lideranças britânicas e também algumas lideranças europeias, de modo então que muitos sustentam que o futuro da União Europeia, no que diz respeito a essa decisão britânica, é um pouco incerto. Então a gente convida alguns especialistas na manhã de hoje para refletir sobre estas e outras questões, entendendo que o Brexit envolve uma série de desafios que podem ser analisados em múltiplas frentes, de modo então que nós vamos, ao longo da manhã de hoje, refletir sobre alguns desses desafios e apontar de alguma forma algumas questões importantes relacionadas ao Brexit, no contexto então de integração regional europeia. Para essa finalidade, então, nós convidamos o embaixador José Alfredo Graça Lima, que tem uma vasta experiência em termos de comércio internacional. Inclusive, o seu percurso profissional se confunde com a história recente do sistema multilateral de comércio, desde seu primeiro posto no exterior, na missão do Brasil em Genebra, quando participou da rodada top de negociações comerciais multilaterais. Na qualidade de negociador brasileiro na rodada Uruguai, o embaixador participou da reformulação das regras multilaterais de comércio e da criação da própria OMC. O embaixador é autor de numerosos artigos
sobre política comercial, comércio internacional e economia brasileira, e foi um dos árbitros designados para compor os painéis que analisaram os contenciosos do Japão, cotas de importação de algas, comunidades europeias, medidas antidumping sobre o salmão da Noruega, e Estados Unidos, medidas compensatórias e antidumping sobre produtos da China. Nesses dois últimos casos, como presidente do painel. Na área econômica do Itamaraty, o embaixador ocupou os principais cargos da carreira, tendo exercido as funções de diretor do Departamento Econômico e de subsecretário-geral para assuntos de integração econômicos e comércio exterior, posição em que supervisionou a atuação brasileira no OMC, no Mercosul e em outras negociações de âmbito regional e bilateral. Entre outros postos no exterior, entre 2002 e 2005, foi representante permanente do Brasil junto à União Europeia. Nós temos também aqui conosco a professora Lia Valls, que possui graduação em Economia pela PUC, aqui do Rio de Janeiro, especialização em curso de mestrado pela Fundação Getúlio Vargas, especialização e doutorando em Economia pela Queen Mary College London, mestrado em Economia pela Cambridge University e doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente ela é especialista em análise econômica da Fundação Getúlio Vargas e professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: comércio internacional, GATT, protecionismo comercial, política de comércio exterior dos Estados Unidos, rodada do Uruguai. Nós temos também aqui a professora Paula, que é a professora adjunta do departamento do Instituto de Relações Internacionais, que tem a formação em comunicação social, né, e o mestrado em relações internacionais. Né? Enfim, a internet aqui, faltou a internet, gente. E atualmente ocupa essa posição, né, no quadro permanente dos professores aqui no Instituto de Relações Internacionais, tendo, portanto, essa experiência em questões de identidade, né, União Europeia, e vai refletir um pouquinho aqui sobre o que está sendo proposto pela mesa. Então, cada palestrante tem em torno de 15 minutos na sua fala, depois a gente então vai abrir para algumas rodadas de perguntas, tá bom? Então, o embaixador começa, depois a gente passa para a Lia e conclui com a professora Paula. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Faltou apenas você dizer na sua introdução, aliás, muito elogiosa, que eu agradeço, que eu já estou aposentado há 2 anos. Então, esse é já a minha experiência que me dá muita alegria, muito prazer, como acadêmico, olhando para o passado, esse passado aí que você mencionou, até com uma visão crítica, e me obrigando também a rever determinadas abordagens que eram feitas ou pelo governo, por mim próprio. Eu nunca fui, devo dizer desde o início que não sou especialista em Brexit propriamente dito, mas como representante permanente junto à União Europeia por 4 anos, algumas coisas eu aprendi sobre funcionamento sobretudo do processo decisório dentro da União Europeia. E eu via, desde aquela época, que a história da associação do Reino Unido com o que viria a ser a União Europeia sempre foi muito complexa, né? Sempre foi reflexo do fato de o Reino Unido ter combatido e combatido vitoriosamente a Alemanha, ter sido a partir daí muito mais o principal aliado estratégico dos Estados Unidos do que propriamente um membro pleno, né, de uma associação, de uma união aduaneira, também de uma associação que pretende evoluir até para um Estados Unidos da Europa. Isso nunca foi visto por uma grande maioria, eu não diria uma grande maioria, mas uma parcela substancial da população inglesa e do Reino Unido, britânica, vamos dizer, então, como algo desejável. Portanto, apesar de o pessoal que apoiava o Brexit, nem ele próprio imaginar que
o referendo ia ser favorável à saída do Reino Unido, nem eles próprios acreditavam muito que isso viesse a acontecer. Porque, de toda maneira, esse concurso do Reino Unido na Europa, ela se deu através de muitos acordos, muitos caveats, que não viessem a prejudicar uma economia, a economia inglesa ou britânica, que é muito diferente da economia alemã, da economia francesa. Eles, no continente, têm lá seus arranjos, mas o forte como a Lia vai demonstrar, o forte da economia britânica é serviços financeiros. E é em torno disso, inclusive, que está havendo muita discussão e muita disputa nesse processo negociador que vai levar ao Brexit efetivo. Então, os ingleses sempre participavam, evidentemente, dos trabalhos da comissão, mas sobretudo da comissão, porque no Conselho são a França e a Alemanha que sempre decidem praticamente tudo. E como a França protege a agricultura e tem suas próprias demandas e necessidades, ela acaba sendo atendida, né? O que explica também o fato de, desde a minha época, esse acordo Mercosul-União Europeia não está sendo, sabe, objeto de uma aceitação mútua. É bastante complexo. Eu me lembro de o comissário de Relações Exteriores, Chris Patten, depois de 2 anos mais, na verdade, nessa função, ele saiu um pouco antes de eu próprio ser removido para outro posto. Ele dizia assim, enfim, o que eu tenho a dizer, a síntese que eu tenho a dizer com relação à minha experiência como comissário europeu é o seguinte: eu aprendi muito, mas não fiz nada, não realizei nada. Era um pouco a sensação que o embaixador brasileiro tem, deve ser indiscreto a esse respeito, um pouco a sensação que o embaixador tem nessa função, porque é a comissão que tem um mandato para negociar, para conversar. Se você quiser, você vê qualquer pessoa da comissão todos os dias do ano. Eles são perfeitamente solícitos. E eles também têm um mandato para conversar, para negociar, mas não tem poder. Poder quem tem um conselho. Eu podia convidar até qualquer comissário, porque eles estavam naquela época num namoro com o Brasil e tal, mais do que depois. Mas podiam até ir na residência, enfim, não convidavam porque essa não é a prática, mas com relação aos membros do Conselho, os embaixadores dos países membros, nem convidavam, nem aceitavam o convite, porque eles estão praticamente o tempo todo reunidos para trabalhar pela integração europeia, uma integração que vai também se expandindo numericamente, né? Desculpe, tudo isso a título de introdução. O que eu quero dizer é que a União Europeia tem uma reputação, que é, digamos, justificada pelo fato de se constituir um bloco, enfim, aparentemente, né? Ou enfim, basicamente, melhor dizendo, coeso, que é capaz de ter uma política comercial única, mais importante que ter uma política agrícola comum, que não é o que a gente poderia esperar, né? De um grupo de países que ainda é importador líquido de alimentos e que alega até hoje um pouco de segurança alimentar para estabelecer cotas, enfim, para restringir essas importações. Isso vai ter a ver diretamente com a saída do Reino Unido, a partir das cotas tarifárias, mas não vou adiantar isso ainda. Eu quero dizer só a essa altura que o resto do mundo paga um preço econômico, comercial, por esta união de países europeus. O que aconteceu, conscientemente ou não, é que os britânicos não quiseram mais continuar pagando esse preço, sendo
sendo inclusive membro dessa União Europeia. Porque, como eu disse, a economia é muito diferente. Eles são muito mais liberais, não do que a Alemanha, porque a Alemanha é um caso excepcional, um país europeu com moeda forte que continua exportando e obtendo saldos comerciais muito expressivos, ou com a proteção que lhe cabe graças à própria União Europeia. Mas as coisas, só para concluir essa parte, funcionam de tal maneira que se você fosse um embaixador, um secretário, um funcionário, uma embaixada da Irlanda, até hoje eu acho que é assim, recebesse uma nota do governo brasileiro para fazer uma gestão de caráter econômico comercial, os irlandeses não vão nem receber essa nota. Isso é com em Bruxelas, isso é com uma comissão, eles lavam as mãos inteiramente, não precisam ter uma política comercial diferente daquela que é feita em Bruxelas. Isso também, inclusive, é outra causa de queixa, né, por parte de setores, não só na Inglaterra, mas de todos os países, da França, da Itália, enfim, não importa. Bom, você já falou basicamente sobre o que detonou, o que está ocorrendo depois do referendo, com 52% dos votos a favor, 48% contra. Portanto, apertado, mas de qualquer maneira com maioria para o Brexit. Então, eu falava desses arranjos de natureza econômico-comercial que permitiram o ingresso do Reino Unido na União Europeia, depois de recusas do De Gaulle no passado, né? Essa disputa entre Reino Unido, enfim, Inglaterra e França lá nunca deixou de existir. Mas o fato realmente motivador daqueles que votaram com relação à saída, ou pela saída, foi mais, eu diria, isso parece que é estatisticamente comprovado, ou comprovado pelas pesquisas, a crise imigratória, pela qual a União Europeia passou e que terá influído de uma maneira determinante na aspiração britânica para controlar essa liberdade de circulação. Isso eu ponho entre aspas, que era um dos temas que sempre foi recorrente, né, nos diversos argumentos no passado para o Reino Unido sair da UE. E ganha força também na véspera, na antivéspera da votação, o argumento de retomar o controle das leis. A Bruxelas faz, sei lá, centenas de regulamentos por ano, tudo é absolutamente regulamentado. Em matéria de comércio nem se fala. Eu diria que o comércio que se faz hoje com a União Europeia é quase que todo ele administrado, e não só em agricultura, em produtos industriais também. Em serviços já é outra história, inclusive, que há restrições de outra natureza. Os compromissos de liberalização acordados no âmbito da OMC compõem uma lista positiva, né? Portanto, tem um outro tipo de abordagem. Então, a campanha do Leave foi revigorada por uma série de outros argumentos, e também por esse projeto, como eu me referi indiretamente há pouco, de uma ever closer union, que tem justamente do ponto de vista econômico-comercial, a União Europeia já é hoje digamos, um projeto fechado, né? Mas do ponto de vista político ainda não. Então, isso acaba
tendo sendo objeto de uma certa desconfiança por parcelas da população. É bem verdade que quem votou para o Brexit não foram os jovens nem os moradores nos grandes centros urbanos. Ao contrário, foram a população mais idosa, a população de partes mais deprimidas, né? Se é que se pode assim dizer, o nordeste da Inglaterra, por exemplo, que por ironia vai ser a mais impactada negativamente pela eventual saída do Reino Unido da União Europeia. Isso porque, de acordo com as projeções que estavam sendo um pouco escondidas até então, elas, segundo essas projeções, em qualquer cenário em que se dê o Brexit, a economia britânica vai perder, ou entre 3,5% e até 12%. Eu não sei também como detalhar esses dados, mas acho que, além de serviços financeiros, haverá determinadas indústrias que sofrerão com isso. A economia, talvez menos o consumidor. Resta saber se os serviços financeiros continuam sendo o objeto de um acordo especial dentro do que está sendo negociado, já, inclusive, na terceira fase, né? Ou se os europeus não vão permitir o que eles chamam de cherry picking, né? Que é o de o Reino Unido ter todos os benefícios de participar de um mercado único, de uma união aduaneira, e nenhuma das obrigações. Além do custo financeiro, além do custo orçamentário, há, evidentemente, outros custos econômicos em jogo. Eu tinha preparado um monte de outras notas aqui, mas devido ao constrangimento da hora, eu quero me manter dentro do meu tempo, e sei que haverá interesse em tocar em outras questões ou detalhar essas questões no debate propriamente dito. Então vou passando aqui de volta a palavra ao Ricardo, e agradeço a vocês pela atenção. Não, pode falar. Só preciso de um assim. Eu posso sentar aí, é mais fácil. Sim. Não tem controle, eu passo. Não, tem controle. Aqui. É mais fácil para eu passar. Bom dia. Primeiro agradecer o convite, estar aqui presente. Acho que no ano passado eu venho para a semana, porque ele acho que ele é ao meu lado. Eu sou também da área de Relações Internacionais da UERJ, né? A UERJ também tem uma graduação, tem uma pós-graduação em RI. Bom, a ideia que foi pedida é falar um pouco sobre a questão dos serviços financeiros na questão do Brexit. Tá? Primeiro ponto, só muito brevemente, fazer umas breves observações sobre a questão de como, do ponto de vista da economia política, esse tema tem sido discutido. Uma é uma questão mais estrutural, que, se você olha a votação do Brexit entre Londres e o interior, isso espelharia, de certa forma, o fenômeno da globalização, né, que tem efeitos desiguais, né, nem todos têm, vamos dizer, qualificação para conseguirem se aproveitar de determinadas facetas, né, dessa nova era de economia de serviço digital. Então, isso, de certa forma, explicaria essa divisão entre a Londres cosmopolita, onde estão os serviços financeiros, onde está a economia de serviço, e o restante. Tá? Devido, então, seria a questão da marginalização de parte da força de trabalho. Naturalmente, isso é uma explicação que aí todo mundo usa para explicar Trump, para explicar várias coisas. Então, essa é uma questão mais de fundo. Especificamente, no caso do Reino Unido, né, o embaixador já comentou, existe realmente a questão dos imigrantes. Tem várias pessoas, eu estudei na Inglaterra, então,
por acaso, nesse mesmo período, veio aqui o meu ex-orientador, que é o mesmo da Charlton House, não sei o quê. Ele falou, não, ninguém aqui está entendendo nada. O problema foi que em 2004, o Tony Blair, quando entraram aqueles 10 países, né, do leste europeu, da Polônia, Tchecoslováquia, etc., todos os países podiam dar um período de transição para poder a entrada dos imigrantes. E ele disse que o Tony Blair, por alguma razão, né, ele tem lá as razões dele, né, quer dizer, ele disse, não precisa dar tempo nenhum, pode vir todo mundo. Né? Então, o que ele disse foi uma entrada muito grande, né, de imigrantes, principalmente poloneses, e em vez de eles ficarem somente, como todo mundo quer mais, no centro, eles foram muito para cidades do interior. E esse meu orientador inglês sempre tem muito humor fino, né, falou, aí você imagina aquelas velhinhas inglesas, velhinhos entrando lá no pub, vendo aquelas pessoas que eles nunca viram na vida, querendo marcar um médico, que antes eles marcavam na hora, demorava agora uma semana, 2 semanas, enfim, o governo não se preparou para isso. Então, segundo ele, e aí tem os dados em Oxford, tem um centro que só estuda a questão de imigração, dizer, eles esperavam a entrada de 130 mil imigrantes, chegaram 423 mil imigrantes. Então, para ele, isso que detona um pouco isso, e também isso saiu muito na imprensa, né, inglesa, assim, a falta de comunicação, né, coisa economista não se comunica às vezes muito bem. Fizeram vários manifestos liderados pela London School, de grandes economistas, dizendo, olha o custo que vai ser sair, mas só, enfim, não conseguiram transmitir isso. O outro lado, segundo ele, transmitia bem, fazia uns cartazes bem apavorantes dentro das cidades do interior. Tá? O que chama a atenção, né, isso é um pano só de fundo, é que a nossa literatura está preparada para explicar e para, né, vocês como estudantes de RI, não sei se tem gente de economia, entender como é que se faz acordo, quais são os problemas, obstáculos, etc. Mas ninguém está tão preparado assim para saber quais são as etapas necessárias, como é que se faz sair do acordo. Né? Normalmente, saídas de acordo, você não tem formalmente. O acordo normalmente se torna irrelevante. Né? O Mercosul, para alguns, tornou irrelevante, para outros não, mas enfim, você não tem uma coisa tão formal. Como é que eu saio de um acordo que está plenamente constituído? Então, isso é uma novidade. Né? Por que serviços financeiros? Tá? Serviços financeiros, só que lembrando, ele engloba tanto que a gente chama de serviços bancários, serviços não bancários. Aí tem bancos de investimento, seguradoras, enfim, é um vasto mundo. Né? E são estatísticas aqui eu não botei, mas isso tudo é do estatística oficial do próprio Reino Unido. Ele explica 6,1% do valor adicionado da economia, isso é muito, tá? Emprega mais de 1 milhão de pessoas, tem uma receita tributária muito importante para o Reino Unido, é 11,1% da receita total, tá? 25% da receita de serviços financeiros que o Reino Unido faz são operações com a União Europeia, tá? Sendo 40% das operações bancárias e de investimentos também com a União Europeia. Então existe uma dependência. Tá? Esse dado que eu peguei é 25, o dado que eu calculei dava mais, mas enfim, esse é o dado oficial. E a dependência, por sua vez, da União Europeia, quer dizer, uma coisa de duas mãos. Também Londres, com uma série de operações financeiras, cedia várias instituições europeias. Do ponto de vista econômico, se diz que Londres é mais eficiente na sua oferta de serviços financeiros. Isso não tem nada a ver com a União Europeia, seria uma coisa mais histórica, de mecanismos que foram criados dentro do próprio mercado financeiro, e os ingleses fazem questão de dizer que não foi a União Europeia que criou o serviço financeiro inglês. Né? O serviço financeiro inglês tem a ver com a sua própria cultura, sua forma, enfim, de fazer suas próprias regulações. Hein? Pois é. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a importância do serviço financeiro, aqui é a balança de pagamentos, aqui 2017, enquanto o Reino Unido ele é deficitário na balança comercial, né, 135 aqui é milhões de libras, e em serviço ele é superavitário. E se a gente abre aqui os serviços, vocês podem olhar, por exemplo, serviços financeiros, eles têm um superávit de 53 bilhões, né? Porque em milhões vira 53 bilhões, tá? E outro business 30, enfim, mas os serviços financeiros, eles são diferentes do Brasil, eles são superavitários em quase todos os serviços, né? Mas fica claro a importância dos serviços financeiros dentro, não só como gerador de, né, valor adicionado, geração de produto, como também para o equilíbrio, né, da conta corrente do Reino Unido. Né?
A questão aqui, você bem específica, que interessa, como é que você vai negociar? Como é que se negocia esse termo de serviço? O que a gente negocia em serviço? Acesso a mercado. Serviço diferente de mercadoria, né? Serviço financeiro é a mesma coisa, não é a tarifa. Tem uma tarifa, vai diminuir a tarifa, não vai. São regulações. Então você tem que sentar na mesa, e isso que é o complicado, se você já tem uma regulação que você tinha feito, você tem que refazer e rediscutir as regulações. Como é que é o acesso ao mercado? Né? Por exemplo, tem coisas em serviços financeiros, a gente fez um trabalho de serviço, você vai discutir o banco. Nesse banco, tá? Eu vou exigir que tenha, meu país, eu faço uma restrição. A diretoria do meu banco sempre tem que ter 2/3, tem que ser nacionais. Se não tiver, você não pode vir operar aqui. Então, são uma série de regulações extremamente detalhadas que você tem que negociar. E lembrando que cada serviço é um serviço. Né? Um serviço de um banco de investimento é diferente de um serviço bancário, que lida diretamente com depósito à vista, etc. Tá? Então você tem esses 4 modelos. O primeiro modelo é um modelo da União Europeia que se chama passaporte, que é passaporte. Qual é a ideia do passaporte? É o seguinte: a autoridade competente dentro do próprio país membro diz, olha, esta forma aqui de serviço é equivalente às regras que já existem no teu país ou regras da União Europeia. Então eu facilito a entrada do meu investidor no outro país. Tá? Lembrando que serviço eu posso oferecer serviço, uma empresa minha indo para o outro país e prestando serviço lá, ou fazendo serviços, como a gente diz, transfronteiriços. Né? Eu posso fazer uma operação de compra de ação para uma corretora, sem que a corretora esteja exatamente no meu território. Isso tudo é discutido. Tá? Então essa ideia de passaporte, que é uma ideia do reconhecimento de que, olha, se a minha empresa está plenamente apta a fazer serviço com outro país, ou plenamente apta a ir para o seu território, facilita muito a forma dos serviços financeiros, enfim, como os europeus conseguiram fazer isso dentro da União Europeia, e segundo, para eles é um mecanismo muito ágil, os ingleses acham positivo. O segundo modelo, isso obviamente em princípio está fora essa proposta para a União Europeia, porque só tem direito a ter essa ideia de passaporte quem é membro da União Europeia ou quem está naquela área maior o espaço econômico europeu, que também o restante da União Europeia não vai dar talvez essa possibilidade, eles já falaram num documento que eu vou mostrar. O modelo 2, ele diz, olha, tá bom, se não passaporte, então vamos fazer o que é como fosse o modelo OMC. O que você tem no OMC vai ser o que vai ser negociado. Só que o OMC, o grau de ambição no OMC em serviços financeiros é muito menor do que o Reino Unido tem atualmente como pertencente à União Europeia. Certamente para eles isso vai ser um baque muito grande em termos de restrição. Então também eles não querem seguir esse modelo. O terceiro, que é o que a comissão, o que eles desejam, é o tal da equivalência, que eles já fazem com alguns países. Quer dizer, eu dou acesso ao mercado por regras equivalentes. Tá? Então é setorializado, quer dizer, dentro do serviço financeiro, eu acho que a tua regra, a tua forma de regular é equivalente à minha forma, então eu dou acesso ao meu mercado. Ora, por que os ingleses não querem isso? Primeiro, porque é caso a caso. Segundo, ela já tira de fato vários segmentos do setor bancário que não são passíveis de dar equivalência. E segundo, isso é uma concessão unilateral. Eu dou quando eu quero, eu tiro também quando eu quero. Né? E o 4 é um modelo, que é o que os ingleses estão querendo, é negociar isso dentro de um acordo de livre comércio. Tá? Os acordos de livre comércio, como vocês sabem agora, entra serviço. Né? Só se a gente olhar os serviços financeiros em acordos, a gente fez um trabalho no âmbito do Síndice com isso, é uma coisa complicada você negociar com a União Europeia, porque enquanto a parte de comércio todo mundo tem a mesma regra, em serviço não é assim. Então quando você assina um acordo, quando chega para discutir serviço, cada país da União Europeia você tem o que eu ofereço, o que eu ofereço como uma cláusula de nação mais favorecida. Todo mundo vai ser igual nisso. Tratamento nacional é igual para todos os 28 membros. Eu estou negociando com, sei lá, como foi a negociação com o Peru, negociação com o Canadá, etc. Agora, cada país tem direito a colocar as suas exceções.
Então, se você olha os acordos de serviço, são sei lá, mais de 500 páginas, que tem a Tchecoslováquia, bota isso não pode, outro não pode isso, né? Então, não é uma negociação simples. Os ingleses, Reino Unido, quer essa negociação, mas a gente vai ver com uma especificidade. Eles querem muito vender a ideia que é possível, sim, fazer uma negociação de serviços mais ampla, e eles, né, o chanceler Zecker deu exemplo que o acordo TTIP, que seria com os Estados Unidos, estaria se aproximando a isso, etc. Tá? Então, seriam essas 4 modalidades. Esse discurso, eu botei aqui em inglês mesmo, que fica aí com vocês, foi o discurso do chanceler do Tesouro, né, que seria o nosso ministro da Fazenda, fez em 18 de março, tá, de 2018, depois de já ter sido apresentado, que já foi o draft, né, o rascunho, o borrão do Brexit, né, da saída. Isso já foi apresentado. Então, o que é importante aqui? Ele chama atenção, tá? Bom, o Conselho Europeu, né, já deu as guidelines principais e o Conselho disse que está disposto a negociar um FTA com o Reino Unido, tá? Mas que deve ser, na parte de serviços do Trading Service, under Host State Rules, quer dizer, sobre as regras dos estados do Conselho, como ele considera, tá? Quer dizer que as firmas do Reino Unido têm que cumprir as regras, né, etc, etc, tá? E isso é a resposta do chanceler, dizendo, olha, a União Europeia que fez, não foi ela que criou a cidade de Londres, né? Nem foi ela que menor de algumas regulações que nós temos, muito boas, foram feitas por causa da União Europeia. Então, essa ideia, a gente não vai aceitar, eles foram muito grandes, a gente não vai aceitar o que a gente chama de take ruler. Eu não vou ser um tomador de regra, eu quero participar da formação dessas regras. Tá? E muito a ideia que eles querem dizer é que se não há um acordo bom não só para o Reino Unido, mas principalmente para a União Europeia. Que o fato de você não ter acordo bom, isso que os ingleses querem muito vender, dessa conceita, é que isso vai criar uma instabilidade financeira na União Europeia. Ou seja, ou você me dá um acordo bom, ou isso aqui vai ser fonte de crise para vocês, mais do que até para mim. Tá? Então, o que eles propõem é esse reconhecimento mútuo e uma equivalência regulatória recíproca, tá? Ou seja, é uma nova forma de você, não é tão nova, né? Forma de fazer o acordo, tá? E aí ele já propõe, o chanceler, como é que ele quer essa história. Ele diz, no primeiro dia do Brexit, tá? A gente começa perfeito, já com completo alinhamento, a gente não vai mexer em nada, do Reino Unido, da União Europeia, nas regulações de serviço. O que significa que no primeiro dia não vai ter restrição de jeito nenhum, nem de um lado nem de outro. Depois, você começa então a analisar o marco regulatório de reconhecimento, tá? Ou seja, ele quer fazer o contrário, a gente parte aqui e vamos fazer desta maneira, tá? E reconhece que os resultados, você tem que fazer um marco regulatório para os resultados serem similares, tá? Não se trata de uma equivalência unilateral, tá? Criar instâncias supervisantes, a gente não é contra, mas a gente quer o quê? Que a governança seja nossa, isso que o embaixador falou, que o Reino Unido chama muito, olha, não me incomoda que haja supervisão, eu sei que tem que haver, mas não é a supervisão do Conselho Europeu, é uma supervisão dos governos nacionais que vão conversar entre si. Tá? Então é isso que eles querem. E as divergências vão surgir com mecanismos de controvérsia, etc. Tá? Então a primeira mensagem, o setor financeiro é importante, né? De acordo que atende os interesses, né? O caminho preferido, esse aqui eu sei que estou mais na hora. Tá? A minha dificuldade é um pouco entender como é que eles vão fazer isso, se eles não querem que sejam representados pelo Conselho Europeu, como é que eles vão facilitar a negociação de serviços com os 27 países. Isso aqui não é tão claro assim, tá? Bom, você tem já o draft, como eu já falei, né, de março de 28, né, onde, pelo esse draft, na realidade, o Reino Unido mantém os direitos de passaporte até 31 de dezembro de 2020, tá? Só que o draft, eu li um artigo sobre isso, ele não é tão claro como é que nesse meio tempo é a supervisão, então isso ainda vai ter que ser mais detalhado, tá? E o Reino Unido achou que o problema, do ponto de vista econômico, rapidinho, é que a firma precifica perda.
Então, o que eles têm é o seguinte, que eles acham, olha, está tudo bem até 2020, sem problema, mas a gente não sabe se depois vai ter um acordo, a gente nem sabe se vai conseguir fechar esse acordo. Então, que as firmas estarem precificando as possíveis perdas. Precificar, muitas delas que elas fazem, é sair realmente do Reino Unido. O que o Reino Unido quer evitar é isso. Ele não quer dar de mão beijada do acordo, ele quer fazer o acordo e quer ao máximo evitar evasão do seu setor financeiro. Para isso é muito essa ideia importante. Olha, o setor financeiro, essa evasão é instabilidade. E outra coisa que eles falam, que eu acho interessante, isso é o chanceler falando, né? Acho que não tem aqui, eu não botei. Ele diz, olha, fica achando que o setor financeiro vai para Frankfurt, vai para, sei lá, Luxemburgo, vai para algum país da Europa. Não vai, não. Quem vai ficar com o nosso setor financeiro é Nova York, é Xangai, é Hong Kong, etc. Então, não se iludam com essa ideia de que isto vai necessariamente ficar. Né? Ele falou muito claro, essa fala dele é bem interessante. Isso vai mais provavelmente para a China, para outros lugares. Tá? Outra coisa que eu falei, então, para a gente pensar, além daqueles 4 modos, né, se quis chamar a atenção, no momento o Conselho Europeu pensa de alguma forma como deve ser essa negociação, o Reino Unido de outra maneira, tá? A gente sabe que a posição dos 27 países não são exatamente iguais, né? A França e a Alemanha, como já disse, mas a França e a Alemanha é que mandam mesmo mais, embora entre eles haja um pouquinho de diferença, a Alemanha é um pouco mais flexível. Tem esse que chama Vidgar-Fur, dos FOR, né? Faltou ali um O, que é a Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e Eslováquia, né? Eles têm um interesse de conseguir manter, né, as margens, pode ser os imigrantes, então seriam acordos mais frouxos, mas todo mundo reconhece que eles não vão brigar com os líderes dentro da União. E outra coisa, isso é um análise, né? Não sou eu que entendo tanto disso, mas a gente lê muito do ponto de vista dos ingleses, né? A ideia é que, olha, tudo bem, Brexit é importante, mas os países da Europa atualmente, da União Europeia, todos eles estão com problemas domésticos complicados, tem questões que são mais relevantes, na França, a questão da Rússia, etc. Então é importante o Brexit, mas não é a prioridade total dentro da agenda de vários países. Então a mensagem sempre que os ingleses querem dizer, olha, a gente não vai aproveitar possíveis divisões dentro da União Europeia, a gente não quer dividir para conquistar, mas a gente tem que vender embaixo nos serviços financeiros que, mesmo que a gente saia, né, que a gente, né, vai sair realmente da União Europeia, o serviço do financeiro é um bem público para a União Europeia. Tá? Isso o Fundo Monetário Internacional falou. Então, eles têm que entender que a existência da City of London é fundamental para a Europa. Então, por favor, olhem os serviços financeiros de uma maneira diferente. O discurso, né, ou seja, é sempre importante, né, a palavra é importante. Por enquanto, as palavras não estão, vamos dizer assim, coincidindo exatamente, que se refere na forma de negociação. Então, é esperar que, de alguma maneira, os serviços financeiros já são muito integrados no mundo. Apesar disso tudo, não sei até que ponto a União Europeia, o Conselho, vai querer isso usar como moeda de troca para conseguir outras coisas, e tem um risco muito grande nessa história. Obrigada. Bom dia. Eu fui incumbida de falar sobre os acordos de fronteira com a Irlanda e os cenários possíveis para o futuro da União Europeia, baseados num white paper que foi lançado pela Comissão Europeia no ano passado. Eu quero começar com a questão dos acordos de fronteira com a Irlanda. E essa é uma questão que envolve aspectos políticos, aspectos legais e aspectos econômicos. E é importante a gente deixar claro que essa questão da fronteira é a fronteira entre a Irlanda do Norte, tem aquela coisinha vermelha? Tem aqui, ó. A fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. É essa fronteira aqui que está sendo discutida como que ela vai ser organizada, né? Bom, em primeiro lugar, né, quando a República da Irlanda ela é criada e se torna independente, né, do Reino Unido em 1921,
foram criados postos alfandegários, criados em rodovias específicas, porque tem várias rodovias, né, entre essas duas fronteiras, para inspecionar a circulação de mercadorias e tributar produtos quando fosse o caso. Então aqui a gente tem a fronteira da entrada, né, da Irlanda, da República da Irlanda para o Reino Unido, da entrada do Reino Unido para a República da Irlanda, e aqui vocês estão vendo Unapproved Road. Isso quer dizer que nessa rodovia você não tinha controle de fronteira. Então aquelas pessoas que queriam sonegar tributos usavam essas Unapproved Roads, né? Até o início da década de 90, lembra que o Reino Unido e a Irlanda entraram na União Europeia em 1973. Mas, até o início da década de 90, você tinha alguma forma de extensão nessa fronteira, fosse a travessia feita a pé, de bicicleta, de carro ou de trem. Bom, durante a época dos chamados Troubles, né, o conflito na Irlanda do Norte entre republicanos e unionistas, ou entre católicos e protestantes, como em geral a gente descreve aqui no Brasil, que durou do final da década de 60 até os acordos de Sexta-feira Santa em 1998, você tinha também muitas rodovias entre a Irlanda e a Irlanda do Norte bloqueadas, para que o controle das fronteiras acontecesse apenas em pontos específicos, com checkpoints e torres de vigilância instalados nesse local. Então a gente vê aqui uma rodovia bloqueada, torres de vigilância. E a fronteira então passou a ser um lugar militarizado, com a presença do IRA, do Exército Republicano Irlandês, das Forças Armadas Britânicas e grupos paramilitares com tiroteios e atentado a bombas. Essa violência, o bloqueio das estradas e os controles mais rigorosos na fronteira em checkpoints foi muito traumático, principalmente para as populações que viviam perto das fronteiras, porque suas jornadas para o trabalho, para a escola, para a igreja, para visitar familiares e amigos foram severamente afetadas. E muitas comunidades na fronteira ficaram isoladas. Toda essa situação mudou a partir da década de 90 com o estabelecimento do mercado comum europeu em 93. Nesse momento os postos alfandegários foram fechados, já que com a livre circulação de bens eles não eram mais necessários, e com os acordos de 98, como eu falei para vocês, que levaram a cessar-fogo no conflito armado da Irlanda do Norte, as estradas foram bloqueadas e os checkpoints foram desmantelados. Além disso, desde a Segunda Guerra Mundial, antes, portanto, da entrada da Irlanda e do Reino Unido na então Comunidade Econômica Europeia em 73, já não havia controle de imigração entre os dois países. Então você tinha controle de mercadorias, mas você não tinha controle de pessoas. Isso quer dizer que já havia livre circulação de irlandeses e britânicos sem controle de passaporte antes da entrada dos dois na União Europeia. Inclusive, cidadãos irlandeses podem residir, trabalhar, utilizar o sistema de saúde pública, receber benefícios sociais e votar no Reino Unido sem necessidade de visto, sem necessidade de nada, não precisa de nenhum papel, e vice-versa. Então, a fronteira terrestre, hoje em dia, ela é praticamente aberta. Você pode viajar de Dublin para Belfast e vice-versa, seja de trem, de carro, sem ter que mostrar nenhum documento. Em viagens aéreas ou de barco, ou seja, entre a Grã-Bretanha e a Ilha da Irlanda, aí sim você tem controle de passaporte de cidadãos de outras nacionalidades que não irlandesa e britânica. Então, se você vai do Reino Unido, de Londres para Dublin de avião, você tem que mostrar seu passaporte e conseguir um visto na Irlanda se você é cidadão não britânico ou irlandês e não europeu até agora, né? E se você vai... Mas se você vai da Irlanda, de Dublin, para Londres, você não tem controle de passaporte em Londres. O que quer dizer que essa é uma rota de imigração ilegal muito utilizada por cidadãos de terceiros países, ou seja, por cidadãos que não são europeus até agora
e não são cidadãos irlandeses e britânicos. Esse arranjo informal, essa ausência de controle de passaporte, é chamada de Common Travel Area, e a Theresa May já disse que nada vai mudar com essa Common Travel Area com o Brexit. E já que esse acordo já existia antes da entrada do Reino Unido e da Irlanda na União Europeia, seria seguro dizer que nada vai mudar no que diz respeito ao controle de imigração. Mas a situação se complica, por quê? Porque quando a Common Travel Area foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, você não tinha a livre circulação de pessoas de europeus, porque você não tinha consolidação do mercado comum. Então agora, você não ter controle de passaportes, o que já era um problema para controlar a circulação de pessoas que não eram da Europa, dependendo do tipo de acordo que vai ser firmado entre o Reino Unido e a União Europeia na questão dos europeus, essa que já era uma rota muito importante, rota de imigração ilegal muito importante, pode se tornar ainda mais populada, digamos assim, porque europeus também que queiram morar no Reino Unido podem ir via Irlanda, porque eles podem ir para a Irlanda, porque a Irlanda vai continuar na União Europeia, e aí ir para o Reino Unido sem controle de passaporte. Bom, a promessa da campanha para sair da União Europeia, ou seja, a campanha do Leave, né, foi de não haver nenhuma infraestrutura física na fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte, no hard border, como eles dizem em inglês, porque você tem todas essas memórias muito traumáticas da época dos Troubles, né? Então, é uma questão que é até simbólica e afetiva mesmo, né? Não colocar nenhuma infraestrutura física na fronteira. Mas na prática, isso pode ser difícil no que diz respeito ao controle de mercadorias e não de pessoas, como eu estou falando, porque a Common Travel Area vai permanecer, porque a preferência declarada do governo da Theresa May é sair também do mercado comum. O que, em teoria, quer dizer que o controle alfandegário teria que ser reinstalado na fronteira entre o Reino Unido e a Irlanda para controlar a circulação de mercadorias, seja para o pagamento de tributos ou para checar, por exemplo, se os produtos se adequam a legislações fitossanitárias. O Reino Unido, por um lado, sugere que é possível manter a equivalência regulatória nos dois lados da fronteira, de forma que, como foi mostrado aqui, de forma que o controle de produtos agropecuários e farmacêuticos, por exemplo, continuaria sendo o mesmo, nada mudaria. Por outro lado, o Reino Unido insiste que as suas regras, vão poder divergir das da União Europeia no futuro. Então, o medo da União Europeia é que, por exemplo, o Reino Unido assine um tratado de livre comércio com os Estados Unidos que envolva a agricultura, e aí o Reino Unido afrouxe a sua legislação ambiental de bem-estar animal e fitossanitária e exporte carne de vaca ou de frango cheia de hormônio, por exemplo, para a União Europeia. A União Europeia não aceita que os padrões sejam mantidos por um alinhamento voluntário e não legal, como é atualmente, né, que os países europeus podem ser punidos com pesadas multas se eles não cumprirem, se eles não harmonizarem a legislação e cumprirem. A proposta apresentada pela União Europeia sugere um alinhamento ou convergência regulatória oficial total entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Então aqui a Irlanda do Norte teria uma regulamentação diferente do resto do Reino Unido, né? De forma, então, diz a União Europeia, porque se a Irlanda do Norte ela mantiver essa convergência regulatória no que diz respeito à União Aduaneira e ao mercado comum, não vai precisar ter controle de fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. O controle alfandegário teria que ser feito, então, no mar da Irlanda, né? Aqui, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda e o Reino Unido. Essa opção ela é chamada de backstop e ela é considerada inaceitável para o DUP, que é o partido da Irlanda do Norte que faz coalizão com a Theresa May, e para os conservadores britânicos, que não aceitam qualquer tipo de divergência regulatória entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido, já que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. Já o governo da Escócia e o prefeito de Londres acham que essa ideia de convergência ou alinhamento regulatório é boa e, inclusive, pleiteiam mesmo para as suas regiões. Ou seja, eles dizem que se a Irlanda do Norte pode ter essa convergência regulatória, por que eu, Londres, ou eu, Escócia, não posso ter também, né?
E aí, obviamente, os conservadores acham isso inaceitável. A União Europeia diz que com a saída do Reino Unido, se não for negociado um acordo de livre comércio, o restabelecimento de controle alfandegário é inescapável. Ou seja, a principal questão dos acordos de fronteira envolve o comércio de mercadorias. No que diz respeito ao controle migratório, a situação deve permanecer a mesma. Tem muita gente que está prevendo cenários apocalípticos de retorno dos checkpoints militarizados da época dos Troubles, ou que o Brexit levaria à dissolução dos acordos da Sexta-feira Santa e ao retorno dos conflitos armados na Irlanda do Norte. Isso tudo me parece muito exagerado no atual contexto. A União Europeia diz que não vai prosseguir com um acordo de transição para o Brexit até que haja um acordo de fronteira com a Irlanda, o que me parece uma posição muito extremada da União Europeia, considerando que o acordo de fronteira com a Irlanda depende do tipo de relação que o Reino Unido vai ter com a União Europeia, né? Enfim, em junho vai ter uma reunião de cúpula para debater o progresso dessa questão do acordo de fronteira com a Irlanda. A gente acompanha. Bom, sobre esses possíveis cenários para a União Europeia, né? Em primeiro lugar, né, por que a gente está discutindo o futuro da União Europeia? Então, eu queria contextualizar a publicação desse white paper que vai discutir esses cenários e falar, né, que o Brexit ele se situa num contexto mais geral de crise, no qual se encontra a União Europeia, e em geral a gente diz que a União Europeia está enfrentando no período recente 3 crises, né? O Brexit, a crise na zona do euro e a crise migratória ou de refugiados. Essas 3 crises, elas mostram uma crise de solidariedade entre os países europeus. No caso do Brexit, um país decidiu voluntariamente sair da União Europeia, romper relações mais formais, se divorciar do bloco, como é muitas vezes colocado, né? Tudo bem, como disse o embaixador, que o Reino Unido sempre foi eurocético, que a sua entrada foi vetada 2 vezes pela França, que desconfiava justamente das lealdades britânicas ao bloco, mas decidir sair, principalmente em um contexto de crise econômica e financeira, está sendo um golpe avassalador para o Reino Unido e para a União Europeia. A crise econômica e financeira da zona do euro estaria evidenciando a falta de solidariedade dos países do norte do bloco em relação aos países do sul. Como a gente sabe, políticas de austeridade severas foram impostas à Grécia, chegou-se a cogitar um possível Brexit, não é isso? E aí a ideia seria que os grandes e ricos do norte estariam colocando de joelhos os pequenos e pobres do sul, né? E esse modelo europeu de economia de mercado social, que é um modelo através do qual a União Europeia gosta muito de se diferenciar dos Estados Unidos, estaria sendo colocado em perigo em função de políticas econômicas neoliberais. Já a crise migratória de refugiados evidenciaria uma falta de solidariedade entre países europeus e para com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Essa crise deixa claro que os países europeus não conseguem formular políticas comuns para lidar com essa situação, para dividir a responsabilidade de acolhimento dessas pessoas entre os países de entrada, que são justamente os do Sul, e os demais países. E as respostas da União Europeia à crise migratória, materializada em campos, em condições deploráveis, arames farpados, controle de fronteiras, missões de patrulhamento do Mediterrâneo, terceirização da contenção de pessoas em acordos firmados com a Líbia e com a Turquia, manchariam inclusive a narrativa fundamental de que da União Europeia, que por meio de um processo de integração, a Europa conseguiu deixar para trás esse passado beligerante e estabelecer uma zona de paz, prosperidade e democracia, na qual direitos fundamentais são respeitados. Mas aí se pergunta, paz e prosperidade para quem? Não para refugiados e imigrantes, não para os europeus que são vítimas do desmantelamento progressivo do estado de bem-estar social, não para os jovens europeus abaixo de 25 anos de alguns países que sofrem com taxas de desemprego absolutamente alarmantes. Então, 43% de jovens abaixo dos 25 anos desempregados na Grécia, 36% na Espanha, 31% na Itália, 25% no Chipre e 17% na zona do euro como um todo. Aquela promessa que as gerações futuras estariam melhor que as gerações do presente foi quebrada.
No que diz respeito à última perna do tripé, a democracia, né, zona de paz, prosperidade e democracia, essa também estaria sendo abalada pela ascensão de movimentos e partidos políticos de extrema-direita, muitos eurocéticos, que também ameaçam a continuidade do processo de integração. Bom, foi nesse contexto, marcado por essas três crises, que supostamente teriam abalado as certezas então arraigadas do bloco, que a Comissão Europeia lançou em março do ano passado, em março de 2017, no aniversário de 60 anos dos tratados fundadores da Comunidade Econômica Europeia, esse white paper para o futuro da Europa, apresentando 5 possíveis cenários para a próxima década. Então estão aí os 5 cenários, né? O cenário 1 seria continuar como está, ou seja, fortalecendo o mercado comum, criando novas políticas comuns, em particular nos setores energéticos e digital, com uma política externa intergovernamental decidida por unanimidade e com um processo decisório que é muito complexo, rocambolesco e lento. O cenário 2, que é intitulado por esse white paper Nada Além do Mercado Comum, todas as outras políticas comuns, política migratória, política externa, política de defesa seriam abolidas, e aí a União Europeia ficaria como está ali, nada além do mercado comum. Fica claro no white paper que esse não é nem de longe o cenário preferido pela Comissão. Se esse cenário prevalecer, a Comissão prevê o seguinte, está no white paper, né? Afrouxamento de direitos sociais dos consumidores, das salvaguardas ambientais em função de um nivelamento por baixo para atrair investimentos, o retorno do controle de fronteiras, o possível fim da livre circulação de pessoas e serviços, pior qualidade da água e do ar em alguns países europeus e até o aumento da imigração para a Europa em função da ausência de políticas migratórias e de desenvolvimento comuns. O cenário 3 seria o cenário de círculos concêntricos ou em várias velocidades, que seria grupos de países interessados poderiam prosseguir com uma integração mais estreita em determinadas áreas, ou seja, participa quem quer do que quiser. Como já acontece hoje na zona do euro e no espaço Schengen, que não incluem todos os membros, e a ideia é que esses arranjos eles se alastrariam para outras áreas também, como, por exemplo, defesa, cooperação policial judicial, política fiscal. Esse parece ser um cenário visto com bons olhos pela Comissão. O cenário 4 seria fazer menos de forma eficiente, ou seja, se concentrar em apenas algumas políticas comuns, que seriam inovação, comércio, controle de fronteiras e defesa, e esse também parece ser um cenário visto com bons olhos pela Comissão. Mas eu acho revelador que a Comissão tenha singularizado essas políticas como prioritárias e não outras, como desenvolvimento regional, saúde pública e política social. Então fica a pergunta, que europeus a Comissão valoriza e pretende assegurar e ver prosperar? O cenário 5 é intitulado Todos Juntos Fazendo Mais. Aqui seria um aprofundamento da integração, ainda mais políticas comuns seriam criadas com um processo decisório supranacional menos complexo e menos vagaroso. Esse é claramente o cenário favorito da Comissão e o menos provável de acontecer. O medo maior que ronda essa narrativa... O medo maior que ronda a narrativa oficial da União Europeia, como essa zona de paz, prosperidade e democracia, é o de fragmentação e divisão, de um colapso da integração e um retorno a políticas exclusivamente nacionais. Então o white paper, inclusive, ele termina com uma nota sombria. Ele diz o seguinte, que o apelo do isolamento pode ser tentador para alguns, e aqui se trata de uma cutucada no Reino Unido, né? Mas as consequências da divisão e da fragmentação seriam de longo alcance. Então, o white paper diz o seguinte, que a fragmentação e a divisão exporiam os países e cidadãos europeus ao espectro do passado dividido e os tornariam presas dos interesses das potências mais fortes. A ideia desse white paper é que ele seja debatido em várias cidades europeias com cidadãos europeus. Mas fica claro que, apesar de apresentar 5 cenários, alguns são claramente favorecidos e colocados em termos absolutos. Ou mais integração, seja em várias áreas ou em algumas áreas prioritárias, por todos os países ou grupos compostos por alguns países, ou a Europa vai sucumbir a nacionalismos beligerantes, suas carcaças vão ser devoradas por estrangeiros, sejam eles migrantes e refugiados ou grandes potências.
E aí o debate, entre aspas, né, sobre o futuro da integração europeia sendo colocado nesses termos, me leva a crer que as convicções dominantes não foram abaladas, infelizmente, por essas 3 crises. Períodos de crise podem ser momentos de produtividade, né, no sentido de nos direcionar para caminhos mais criativos, mas momentos de crise também podem trincheirar e recrudescer convicções dominantes. E dado que eu acredito que até agora o segundo caminho foi escolhido, eu temo que o futuro da Europa será um no qual haverá consolidação do fosso entre parcelas privilegiadas de europeus e parcelas desprivilegiadas de europeus e de estrangeiros, uma fortaleza Europa, portanto, para poucos.